E aí pessoal, estamos juntos aí? Cadê vocês? Alguns problemas técnicos aqui, mas já resolvidos. Vamos lá participar aqui, ó. Tô aqui no chat com vocês. Bom dia. Agora dá pra ver a tela inteira aí, não é? Tive que reiniciar meu aparelho celular, porque vocês sabem que quando a gente mais precisa, essas coisas gostam de dar ruim, né, pra gente, né? Tá aparecendo aqui agora o comentário de vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Fabrício, Clayton, Cauã, Raíssa, Sara, Mariana. Tem mais gente para chegar, não é? Gente, compartilha esse link porque aquele primeiro link que eu mandei para vocês deu ruim. Então manda esse link aqui agora, tá? Para quem não tá ainda disponível, não tô vendo o Gustavo, não tô vendo o Arthur, o João Pedro também, o João Vitor, estão faltando esse pessoal aí. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês compartilharem esse link aí com esse pessoal que não tá vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio para vocês aí? Responda aí nos comentários antes da gente iniciar o conteúdo, por favor. Nicolas Assunção. Certeza não vão aparecer? Que é isso, filhão? O que tá acontecendo? Por que eles não vão aparecer? O áudio tá bom, Raíssa? Obrigado aí. Isso aí, participa aí nos comentários. Gente, eu tô pegando esse canal aqui emprestado do meu grupo de estudo lá da igreja, porque o canal da escola, do Educarte, ele precisa de 24 horas para ter a licença para fazer transmissão. Então, como eu criei ele ontem, ele só vai ser liberado hoje à tarde, por isso que eu estou fazendo essa live por esse canal aqui. Mas semana que vem, quando a gente se encontrar novamente, eu creio que o canal da escola já vai estar liberado para a gente fazer a nossa live por ele, tá? Mas depois eu vou pegar esse mesmo vídeo aqui e vou postar no canal da escola, tá bom? Para vocês reassistirem a aula lá depois. Já que a gente está pegando esse canal aqui emprestado, já peço para vocês aí se inscreverem aí no canal, é muito maneiro, muito importante, tem várias aulas minhas aí. Curte aí os vídeos, compartilha para vocês. A gente está com uma meta hoje de 150 inscritos e eu tô vendo aqui que já tem 149, né? Acho que alguns de vocês se inscreveram aí ao entrar. Mas é isso aí, vamos lá. Quem for o centésimo, quinquagésimo a se inscrever vai ganhar um ponto na minha disciplina. Ó, tá em 149. Eu quero ver quem vai ser o 150. Vai ganhar um ponto em inglês. Vamos lá. Lançado o desafio aí pro canal. Quero ver quem vai aparecer nos comentários dizendo fui eu. Bom, pessoal, olha só. Com tudo isso aí que está acontecendo, fui eu, não foi, né, Cauã? Ah, põe ponto para quem? Para Raíssa? Raíssa se inscreveu, não tá aparecendo para mim aqui o 150. Depois eu vou descobrir quem foi o 150. Ah, o Fabrício tá reivindicando também, ó, dizendo que foi ele. Ah, quero descobrir quem foi. Vai aparecer para mim a notificação do canal, eu vou descobrir quem é.
Bom, vocês sabem que tudo isso aí que está acontecendo. Ontem os professores se reuniram na escola, tá? Já passando aqui algumas informações para vocês. O nosso querido governador, para não dizer o contrário, ele deu mais 15 dias para a gente de quarentena, de modo que a gente vai ter que ficar em casa mais 15 dias. As escolas vão ter que fazer esse método, né, de aula. Então a gente vai ter esses encontros em aula, foi uma ideia que a gente teve, tá? E eu particularmente vou fazer as aulas online para poder interagir com vocês, mas outros professores que não têm esse recurso vão gravar as aulas e vão mandar as aulas para vocês. A gente vai postar essas aulas no nosso canal do YouTube, vocês vão lá assistir, a gente vai criar uma playlist para cada disciplina, vai ter a playlist de inglês, de matemática, de história, de ciência, de geografia, e vocês vão assistir as aulas e fazer o que o professor pedir para vocês fazerem. O de inglês a gente vai sempre se encontrar por aqui, tá? Vai ser pelo YouTube aqui, pelo nosso canal. E nós vamos iniciar matéria nova, né? Como deram mais dias, a gente não pode ficar sem dar matéria nova, senão a gente vai atrasar o nosso calendário. Vocês terem bastante atenção nessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar no chat. Ou manda áudio pelo WhatsApp, que eu estou aqui no WhatsApp também. Então manda áudio no WhatsApp se tiver dúvida, que eu libero o áudio aqui, todo mundo escuta, todo mundo compartilha a dúvida. 154 inscritos? Nossa! Nem tá aparecendo aqui pra mim, tá vendo? Nem atualizou. Valeu aí, pessoal. Vocês são fera mesmo. Poxa, um ponto para todo mundo. E vamos lá. A gente iniciou o ano falando de passado, né? Eu falei para vocês que o tempo verbal desse ano vai ser passado. A gente começou o ano falando de verbo to be no passado, né? E nós vamos continuar falando de passado. Nós fizemos os exercícios do livro da unidade 1 e nós estudamos o verbo to be no passado, was e were, tá bom? E hoje nós vamos iniciar o passado dos verbos regulares. E aí o que muda? O que muda é que agora a gente vai ter mais verbos do que só o verbo to be que a gente viu no passado. Vocês aprenderam lá que o to be no presente tem 3 formas: am, is e are. E no passado tem 2 formas, was e were, né? Que a gente vai revisar aqui. Só que agora a gente vai ver outros verbos no passado. E aí, pessoal, já vou adiantando para vocês que é moleza. Molezinha, ó. Por isso que eu amo inglês, vocês vão adorar aprender passado simples no inglês. Que é moleza, dá para aprender online. Vocês são fera, vocês vão pegar rapidinho, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês manda aí nos comentários, manda no Zap, tá? Tô aqui online também no WhatsApp para vocês. Vamos lá, podemos começar? Ó, esse vídeo depois vai ficar disponível aí no canal, tá bom? É ao vivo, mas depois automaticamente ele vai ficar aí, então vocês podem rever o conteúdo, vocês podem estudar de novo, assistir o vídeo, tá? Então olha só, pessoal, vamos dar uma pausa aí agora no chat. Vamos prestar atenção agora na explicação do conteúdo e mandem no chat aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas sobre o conteúdo, valeu? Pra gente criar uma concentração, porque a gente já está na internet, né? É fácil de se concentrar. Então vamos lá? Pessoal, só o seguinte, eu vou fazer a chamada dessa aula no final da live, ok? Então no final eu vou anotar os nomes aqui de quem participaram da aula, tá? De quem está aí online. No final do conteúdo eu faço a chamada aí com vocês. Bom, vamos lá. Vamos ver então
essa matéria nova aqui que a gente vai estudar. Então, olha só, pessoal. The simple past tense of regular verbs. O passado simples dos verbos regulares. Essa é a nossa matéria que a gente vai ver. O que é passado simples? Passado simples, simple past, é o passado, é o normal, é aquilo que já aconteceu, é aquilo que está lá atrás, aquilo que acabou. Então, isso aí que é o passado, tá? E hoje a gente vai aprender sobre verbos regulares. Já para introduzir para vocês. No inglês a gente tem duas categorias de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. O que a gente vai aprender agora nesse primeiro bimestre são os verbos regulares. São os mais fáceis, são os melhores de ser usados, vocês vão adorar os verbos regulares, vocês vão ficar com raiva mesmo dos irregulares, mas vai dar tudo bem no final, vocês vão ver que vai dar bom. Então vamos lá. A gente viu, revisando aqui para vocês, que o verbo to be é considerado irregular e no passado simples ele apresenta duas formas, was e were. Ok, pessoal? Nós vimos isso aí. Por que ele é irregular? Irregular é todo verbo que quando vai para o passado ele muda de forma. Olha como o verbo to be é no presente e como ele é no passado. No presente é am, are, is. No passado, was e were. Tá vendo como ele mudou totalmente de forma? Então, verbo irregular é aquele que tem uma transformação quando ele vai para o passado. Uma transformação gramatical mesmo, na escrita. Ok? Então, olha só. Was, a gente viu que é usado para I, he, she, it. Por exemplo, I was, eu fui, eu era. He was, ele foi, ele era. She was, ela foi, ela era. E o were é usado para you, we e they. Caso do segunda pessoa do singular, you, você foi ou você era. Primeira pessoa do plural, we, nós fomos ou nós éramos. Segunda pessoa do plural, you também. You were, vocês eram, vocês foram. E they were, eles foram, eles foram. Tá? O verbo to be, o que a gente vai aprender sobre ele? Ele é um verbo totalmente independente. Vocês viram que o verbo to be ele vai para a negativa, ele vai para a afirmativa, interrogativa, ele não precisa de nada para ir para a negativa, nem de nada para a interrogativa. O que a gente só faz? A gente só muda a ordem. Por exemplo, I was, na negativa, I was not. You were, negativa, you were not. Interrogativa, a gente viu que a gente inverte a ordem, fica was I ou were you. Então a gente não precisa de nada e nem ninguém para colocar o verbo to be na negativa. Os outros verbos regulares, eles vão precisar de uma ajuda para ir para a negativa e interrogativa. E a gente vai descobrir que ajuda é essa que a gente vai ter, esse auxiliar que vai ajudar os nossos outros verbos para irem para a negativa e para a interrogativa, ok? Então, vamos lá. Ó, negativa, interrogativa, como eu falei para vocês. Was not ou wasn't, were not ou weren't, né? A gente viu isso aí. Interrogativa, muda a ordem. Was I, were you, só isso. Esse aqui é a revisão do que a gente já viu, passado, do verbo to be, ok? A Mariana Mota está dizendo que não se dá bem com os verbos irregulares. Vamos mudar isso aí, vamos mudar esse status de relacionamento. Você tem que se dar bem com eles, sim. Tá? Tá todo mundo aí junto na live aí? Dá um sinalzinho aí nos comentários aí, por favor, se tá todo mundo junto. Clayton, Mariana, Vaz, Mariana Oliveira, Cauã, Nicolas, tá todo mundo aí, né? Cadê a Sara aí? Tá aí, Sara?
lá, podemos continuar então. Então aqui a gente viu verbo to be na negativa e interrogativa, como a gente já estudou. Então vamos lá. Agora vamos para o passado simples dos outros verbos lá. Vamos lá. Primeiro, o que é passado simples? Passado simples é usado para expressar ações acabadas em um tempo definitivo do passado, ou seja, já acabou, está no passado, esquece. Geralmente é empregado com advérbios de tempo, como yesterday, que significa ontem, 2 weeks ago, que significa 2 semanas atrás, e last year, que significa o último ano. Vocês podem copiar isso aí no caderno, que é importante. Então, olha só, esses advérbios de tempo, yesterday, ontem, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, last year, ano passado, é sempre fazendo referência atrás, que já acabou, está lá atrás. Então, a gente usa essas palavras aqui, nessas frases, em alguns momentos, quem quer usar, quem não quer usar, quando aparecer, quando não aparecer, para indicar que a ação está no passado e ficou no passado. Eu já falei para vocês que existem verbos regulares e verbos irregulares. Os regulares são os que não mudam de forma. Os irregulares são os que mudam de forma. Só que hoje a gente vai estudar só os regulares, ok? Então vamos lá. Como é que a gente passa um verbo para o passado em inglês? É muito fácil, é moleza. A gente adiciona ed no final de cada verbo. Então, por exemplo, walk é o verbo caminhar, é o verbo andar. Walked é o passado de walk. Mas, teacher, para qual pessoa? Primeira pessoa do singular, segunda, terceira do plural, quarta do plural? Para todas as pessoas. Então, enquanto que no português você tem que ficar preocupado em dizer eu caminhei, tu caminhavas, ela caminhava, nós caminhávamos, eles caminhavas, não sei, sei lá. Eles caminhavam, mudando essas 6 declinações do verbo no passado, em inglês vocês vão ter só uma para todas as pessoas. Então, walk, walked, want, wanted, help, helped, decide, decided, agree, agreed. Vejam que todos esses verbos aqui, eles são regulares. Como é que eu sei que eles são regulares? Porque eles no passado é só colocar ed. Então, olha, walk, walked, caminhar, caminhava, want, querer, wanted, queria, help, ajudar, helped, ajudava, né? Decide, decidir, decided, decidido, agree, concordar, agreed, concordado. Então, por exemplo, se a gente for montar uma frase, eu caminhei hoje. I walked today. Então, eu caminhei, caminhei passado, hoje. Todos esses verbos aqui, ok? Ed no final, passou eles para o passado. Só isso, para passar um verbo para o passado. Agora a gente tem umas regras, porque preste atenção. Aqui a gente vê verbos que têm terminações diferentes. Uns terminam com consoantes e outros terminam com vogais. Vocês sabem que em inglês tem essas regrinhas aí, quando a gente tem que colocar ing no final ou ed no final, né? A gente tem essas paradas aí. Então vamos ver agora 3 regras para os verbos regulares, que a gente acrescenta ed no final. Vamos lá. A primeira regra, ela não muda. Então, por exemplo, ó, o verbo que termina com y, mas antes vem vogal, por exemplo, play, verbo jogar, quando a gente passa ele para o passado, é só colocar o ed. Played, stay, stayed. Mas, entretanto, todavia, quando um verbo termina com y, com study e bury, mas eles antes vem consoante, antes do y, dy ou ry, o que a gente faz? A mesma regra do present continuous. Desculpa, do plural dos substantivos. Tira o y e coloca ied. Tira o y do bury e coloca ied. Então, olha só. Study, studied, bury, buried. Entenderam, pessoal? Dá uma sinalizada aí nos comentários se vocês pegaram essa primeira parte. Passar para os passados os verbos regulares. Se termina com y, mas antes vem vogal, ed, ed.
Se termina com Y, mas antes vem consoante, IED, IED. Tá? Então, ó, essas são as regras, ok? Essa é a primeira regra, a regra do Y, ok? A que a gente usa. O pessoal tá com problema aí na internet? O pessoal tá dizendo aí que a live de vocês está caindo. A minha tá dando aqui que vocês estão assistindo normal. Valeu, todo mundo entendeu essa parte, né? Então, essa é a regra do Y. Preste atenção quando antes vem vogal e preste atenção quando antes vem consoante. Vamos partir. Vamos lá. A gente viu que todos os outros verbos, quando forem regulares, é só colocar o ED. Por exemplo, want é o verbo querer, no passado, wanted. Agora vamos ver outra regra. Os verbos terminados em E, a gente só vai acrescentar o D, não precisa dobrar o E. Por exemplo, love, teacher, love já termina com E. Eu preciso colocar outro E e depois o D? Não, só coloca o D no final. Love, loved. I love, eu amo. I loved, eu amei. Então, passado. Terminou com E, não precisa dobrar o E, tá? Só colocar o D. Simples. A gente viu que os verbos terminados em Y, precedidos de consoante, a gente troca o Y por I e depois o ED. Então, study, studied, try, tried, cry, cried. Então, ó, terminaram com Y antecedidos de consoante. Então, eu mudo para I, ED, tirando o Y. Os verbos terminados em CVC, olha essa regra aqui de novo, ó, CVC, cuja sílaba tônica for a última, dobra-se a consoante final e acrescenta-se ED. É aquela questão de você dobrar a última letra quando o verbo for CVC e quando a sílaba tônica for a última. Por exemplo, prefer. Prefer são duas sílabas, pre e fer. Só que a mais forte é o fer. A sílaba tônica é a última e ele termina em CVC, não termina, ó, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz para passar esse verbo para o passado? Dobra a última letra, no caso é o R, e coloca o ED. Preferred. Stop, monossilábico, só tem uma sílaba, mas ele termina em CVC, consoante, vogal, consoante, dobra a última letra e coloca o ED. Essa regra são só para os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Você olhou para um verbo e vê que ele termina em consoante, vogal, consoante, dobra a última letra dele no passado quando vocês forem colocar o ED, ok? Então até agora, ó, quando o verbo terminar com E, só coloca D. Quando o verbo terminar com Y, antecedido de consoante, coloca IED. Quando o verbo terminar em Y, antecedido de vogal, normal, não muda nada, só colocar ED. E quando o verbo terminar em CVC, você dobra a última letra e coloca o ED. Forma afirmativa. Como é que a gente forma então frases na afirmativa do passado? A estrutura, gente, é sempre a mesma: sujeito, verbo e complemento. Toda frase precisa ter isso, que tem verbo conjugado. A gente precisa de um sujeito, a gente precisa do verbo da frase e do complemento dessa frase. Por exemplo, I talked to her yesterday. A frase poderia terminar aqui depois do talked, já seria uma frase. I talked, eu falei, eu conversei. Mas aí a gente tem o quê? O complemento da frase. To her yesterday. Eu conversei com ela quando? Ontem, yesterday. Duas coisas que indicam que essa frase está no passado. Primeiro de tudo, o verbo. Talked, está no passado. E segundo, yesterday, que significa ontem. Então, se é ontem, é passado. Então, além do verbo, o advérbio também pode indicar o tempo verbal da frase, ou seja, o advérbio de tempo, yesterday, ontem. Então, a gente tem duas características que essa frase está no passado. The man died yesterday morning. Olha só, o homem, o que aconteceu? Morreu, died. Yesterday morning, ontem de manhã. Então, de novo, ó, sujeito, verbo, complemento. They
called me 5 minutes ago. Eles me ligaram há 5 minutos atrás. Então, ou seja, todas essas frases, verbo no passado, sujeito, verbo no passado e o complemento da frase. Todas elas têm essa estrutura. De novo, I talked to her yesterday. Eu conversei com ela ontem. The man died yesterday morning. O homem morreu ontem de manhã. They called me 5 minutes ago. Eles me ligaram há 5 minutos atrás. Ok? Pegaram aí a forma afirmativa? Dá um sinalzinho aí nos comentários se vocês pegaram. Show. Bom, isso aí. Então vamos lá. Essa foi a forma afirmativa. Negativa. Eu falei para vocês que o verbo to be, ele é totalmente dependente. Ele é o cara da liberdade. Ele não precisa de ninguém para ir para afirmativa, ele não precisa de ninguém para ir para interrogativa. O cara é sozinho, é ele que manda nele. Né? Só que os outros verbos não são assim. Eles precisam de um auxiliar para ir para a negativa com eles, tá? Para eles, na verdade, para ir para a negativa para eles e para ir para a interrogativa para eles. Que auxiliar vai ser esse? Vai ser o did. Esse cara aqui, ó, did. O que é did? Did é o passado do verbo do. Quando a gente aprende presente simples no inglês, a gente aprende sobre o auxiliar do, não é? Por exemplo, I don't know. O don't é o do, eu não sei, né? I don't know. I don't run, eu não corro. Então, no presente, para passar as frases para negativa e interrogativa, a gente precisa do do. No passado, a gente precisa do did, que é o passado do do. Então, o did vai ser o cara da negativa e da interrogativa. Pensou em negativa e pensou em interrogativa, a gente vai ter que usar o did. Então, vamos lá. She stayed at school yesterday. Ela ficou na escola ontem. A frase está na afirmativa, tá? Estou afirmando, ó. Ela ficou na escola ontem. A mesma frase na negativa. She did not, ó, auxiliar, ou didn't, que é juntando, né? Did not, você pode escrever did not ou didn't, stay at school yesterday. Então, olha só. Ela não ficou na escola ontem. Tá vendo que eu não posso colocar só o stay not? Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar stay not ou stay at not. Não, não posso fazer isso, jamais. Eu tenho que colocar o meu auxiliar did e o not, ou didn't. Ok? Então, olha só. She didn't stay at school yesterday. Ela não ficou, negativa, na escola ontem. Eu também aprendi tudo isso na Microcamp, Mariane. Uhul, viva a Microcamp. Tô até de verde em homenagem, ó. Então, vamos lá. Atenção. Vocês repararam alguma coisa aqui na negativa? Vou deixar vocês nos comentários dizerem para mim o que está diferente aqui na negativa. O que está diferente daqui da negativa da afirmativa? O que está diferente aí? Me diz aí nos comentários. Quero ver se vocês estão entendendo. Muito bem, stay, Fabrício, isso aí. O stay não está no passado. Aqui está stayed e aqui está stay. Por que eu não coloco stayed? Porque o meu auxiliar did já está fazendo esse trabalho por ele. O did ele faz isso, ele faz todo o trabalho para o verbo da frase.
Como já tenho did no passado, eu não preciso colocar stay no passado. Ok? Então, did not, não ficou na escola ontem. Toda vez que eu tenho did na frase, eu não preciso passar o meu verbo da frase para o passado, ele fica normal. Exatamente isso. Vocês pegaram bem. A mesma coisa aqui, ó, na interrogativa. Qual é a regra? Qual é a regra de toda interrogativa? Inverte as coisas. Ó, interrogativa, inverte. Então, ó, did para frente, auxiliar para frente, sujeito, she, verbo da frase, stay, complemento. At school yesterday. Então, did she stay at school yesterday? Ela ficou na escola ontem. Então, ó, verbo auxiliar, did, sujeito, she, stay, verbo da frase, sem estar no passado, ó, porque eu não tenho stayed, porque na mesma frase eu tenho did. Então, quando eu tenho did, eu não preciso passar o verbo da frase para o passado. At school yesterday, na escola ontem. Então, essas são as três formas. Afirmativa, she stayed. Negativa, she didn't stay. Interrogativa, did she stay? Então, ó, na interrogativa, o que vem antes de tudo? Primeiro de tudo, verbo auxiliar. Depois o sujeito, depois o verbo da frase. Ok? Did she stay at school yesterday? Ela ficou na escola ontem. Então, essa é a questão. Pegaram aí? Olha só, nas formas negativa e interrogativa, nós somos obrigados a usar o auxiliar did. E os verbos permanecem no infinitivo, ou seja, sem o ed. Tá bom? Quando a gente usa did, o verbo perde o ed no passado, porque o did já está no passado, né? Vamos lá. Mais tipos de frases aqui para a gente fixar essas regras. Afirmativa. A gente viu que a estrutura é sujeito, verbo no passado, complemento. Tom visited us last week. Tom nos visitou semana passada. Ok? Simples, né? Tom nos visitou. Visited é o passado de visit. Negativa. Sujeito, verbo auxiliar na negativa, didn't, verbo da frase e o complemento. Ó. Tom didn't visit us last week. Tom não nos visitou, né, semana passada. Então, ó, didn't, negativa, visit, normal, porque já tem o did aqui no passado, então visit não precisa de ed. Last week, Tom não nos visitou semana passada. A pergunta, qual é a estrutura? Did na frente de todo mundo, sujeito, verbo da frase, complemento. Did Tom visit you last week? Tom visitou você semana passada? Então, ó, essa é a estrutura da frase aqui, ok? Informative questions. Agora aqui são um tipo de perguntas. Fala aí, Fabrício. Tô calmo. Pode mandar pergunta por áudio, Fabrício, no WhatsApp. Manda o link para eles lá então da live. Manda lá. Qualquer coisa, gente, esse vídeo vai ficar salvo aqui nesse canal, tá? Depois eu vou passar ele para o outro canal também da escola, tá? Para vocês assistirem. Vamos lá. Quando eu faço uma pergunta e eu uso uma palavra interrogativa, lembra quando a gente estudou palavras interrogativas? What, who, when, where, how much, how many? Então, a única coisa que vai fazer um verbo auxiliar, no caso did, não ir na frente,
é se tiver uma palavra interrogativa na pergunta. Mas nem toda pergunta vai ter essa palavra interrogativa. Por exemplo, where. Podia ser where, podia ser what, podia ser when, né? Quase todas as perguntas em inglês começam com essas palavras, né? Vocês estão sacando, né? Então elas sim, elas têm que vir antes de tudo. No caso, se a gente tirar o where, a gente fica assim, ó. Did you stay last year? Você ficou